Agradeço ao pastor, a irmã Neila, por ter me dado essa oportunidade. Eu falei com a irmã Neila que eu precisava trazer esse testemunho e seria bom se fosse na festividade. Eu não sei se o grupo do Alto da Ribeira está aqui. Ah, já está aí? Deus é bom, que eu estava orando para esse grupo estar aqui. Falei, o pastor me deu a oportunidade, o grupo não está aí. Mas esse grupo estava aqui no dia que eu contei sobre a minha enfermidade. E esse grupo vai estar ouvindo a minha vitória. Na minha vida. Eu estou pedindo aos irmãos aqui para me ajudar. Está passando para a igreja essas fotos a qual eu sofria dessa enfermidade aí? Passa cada foto em cada fileira, irmãos. Para o grupo aqui das irmãs. E louvado seja o teu nome, glória a Deus! Começou em 2015. Eu comecei a entender que Deus poderia me curar em 2015, porque eu fui submetida de uma doença. Essa doença se chama tricotilomania. E se eu fosse louvar um hino aqui hoje, eu ia louvar esse, que a irmã da Vera louvar. Porque a irmã... Quem canta esse hino? A irmã Lidiana Lima, ela também passou por um processo de enfermidade e no ano de 2015 ela foi curada. E no ano de 2015 começou o processo da minha cura. Então, irmãos, o que é a tricotilomania? É um nome meio complicado. É uma doença a qual a pessoa arranca os fios do cabelo e come. E eu não sei se as irmãs se lembram, quando eu vim aqui e pedi oração. O pastor se lembra, pastor? E hoje o meu choro é de alegria, porque eu passei a minha juventude toda, se não a minha adolescência, fazendo isso. Arrancando fios da minha cabeça, juntando uma quantidade de cabelo e comendo. E assim, algumas pessoas dizem, alguns psicólogos dizem que não tinha cura, porque já era para eu estar morta pela quantidade. Aconteceu comigo essa doença, eu estava com 16 para 17 anos mais ou menos. E daí, então, hoje eu estou com 40 anos. Então, os irmãos há de convir que é muita quantidade de cabelo. E talvez alguém, olhando, fala, mas isso não é nada. Mas se vocês pararem para analisar, eu trouxe ele na minha bolsa, uma quantidade mais ou menos de um dia que eu ingeria. Só que eu estou com vergonha de mostrar, porque além dos fios, vinham com pedaços de caspa. Porque de tanto eu arrancar, o meu couro cabeludo criou uma crosta. E aí eu fiquei com nojo de mostrar. Mas era uma quantidade de uma palma de mão cheia. Era a quantidade que eu ingeria todos os dias, de fios de cabelo. E aí, né, começando... Quando começou a acontecer isso comigo, que eu estava com 16 para 17 anos, eu fui criada num berço católico, e fui criada na macumba. Só que lá eu não via resultado para me curar. E aí um dia um irmão chegou em mim e foi usado por Deus para me tirar daquela religião, a qual eu achava que era correta, e me chamou para ir para a igreja. Eu falei, eu vou lá, não custa nada, vai que eu fico curada. E dali eu aceitei a Jesus. A maioria da minha família também hoje já são cristãos, graças a Deus. Tem poucas pessoas que não são. E dali começou um processo muito grande, porque era uma luta diária. De 16 anos aos 40 anos eu padeci, porque era uma doença, irmãos, que eu não tinha coragem de falar com ninguém. Imagina você chegar para alguém e falar, estou comendo cabelo. A pessoa ou no mínimo ia ficar com nojo, deixa de ser porca. Né? Eu pensava, comigo. Ou ia se escandalizar, que isso? E eu não contava. E a maioria das pessoas que tem essa doença, irmãos, elas não falam. Elas ficam com vergonha.
talvez com nojo, né? Com medo até mesmo de falar. E quando foi em 2015 que eu vinha me casar com meu esposo, eu tive coragem, gente. Foi a primeira pessoa a contar. Primeira pessoa. E aí meu esposo entrou na luta comigo. E é bom demais quando a gente tem alguém para lutar com a gente. Porque nós sozinhos a gente não é nada, a gente não é ninguém. A gente depende um do outro. E aí ele começou a orar comigo e falou, nós vamos entrar numa campanha e você vai parar com isso. E aí eu vou cortar um pouquinho, irmãos, porque para não tomar muito tempo. E aí eu achei que em 2015 para 2016 eu já estava curada. Porque eu já não tinha aquela vontade de arrancar mais o cabelo. E o meu cabelo não crescia. E eu falei, meu Deus. E hoje ainda não cresceu, mas eu creio que vai crescer, porque eu parei. Só que em 2015 para 2016, eu deixei de comer cabelo e comecei a mastigar palito de dente. Para ter uma sensação de estar engolindo alguma coisa no lugar dos fios. E aí meu esposo falou, você é louca, para com isso. E assim, comprava 3, 4 caixas de palito de dente e eu comia tudo. Para não comer cabelo. E aí eu achava que eu estava curada do palito de dente. Eu comecei a comer palito de fósforo. Tudo para suprir o cabelo. Para não comer mais cabelo. E aí eu riscava o fósforo, a caixa inteira, se eu pudesse, e comia. Mastigava. Que palitos horríveis. Que coisa horrorosa. Tinha uns que vinha amargo e eu falava, é melhor do que cabelo. Só que quando eu fui ao médico, o médico falou pra mim que eu precisava parar com aquilo. Urgente. Porque eu ia acabar cortando o meu estômago. Porque o cabelo ele é fino, mas o palito não. Ele sempre vai, né, descer com pedaços. E aí o médico falou que eu tinha que parar com aquilo. Em 2017, irmãos. Exatamente no dia 22 de dezembro. Eu estava orando na minha sala. E eu ouvi uma voz muito suave. Muito suave. E essa voz falava para mim. Hoje você está sendo curada. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Será que é a voz do Senhor mesmo? Glória a Deus! Porque a gente ouve tanto, né? Que Deus fala com a gente, mas naquela hora eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio angustiada se era realmente a voz de Deus. E aí no outro dia, quando eu acordei, nesse meio tempo de comer palito de fósforo, palito de dente, eu já não sentia mais vontade de comer cabelo e nenhum dos dois tipos de palitos. E aí eu falei, Senhor, muito obrigada. Então no dia 22 de dezembro de 2017, eu fui curada. E essa doença, irmãos, é como outras doenças que algumas pessoas têm e que não têm coragem de falar, porque é meio vergonhoso, sabe? Quando o médico falou que eu tinha que fazer uma endoscopia, eu fiquei com medo. E a gente é falho, né? A gente fica com medo, mas quando eu fui lá, você sabe, irmão, tem pessoa que faz esse exame e dá ânsia de vômito, dá um monte de coisa. Eu nem vi. Eu falei, mas não foi feito, não. O médico falou, a irmã desmaiou? Ah, sim, então. Eu apaguei, não vi o exame, eu falei, mas já foi feito. A moça falou já. Quando eu peguei o exame, o médico falou, você não tem nada. Você não tem nada aqui. Então, realmente, irmãos, foi Deus que me curou. Foi Deus. Se eu tivesse, né, um hino para louvar, seria esse, de Jó. Porque Deus, Ele é tudo pra gente. E se Ele dá, se Ele permite, né, da gente passar por essa situação, Ele também pode dar a cura. É verdade? E assim eu agradeço a minha oportunidade.